O tema escolhido para hoje é resistência à mudança, porque todas as vezes que a gente vai gerar um movimento de transformação, vai aparecer uma resistência. É interessante isso, porque a gente vai percebendo que parece que tudo está fluindo. Aí, de repente, a pessoa vai ali, ela toma uma decisão, ela quer fazer algo diferente, e muitas vezes é nesse momento que ela toma a decisão de fazer algo diferente que começam a aparecer muitos imprevistos. Mas é interessante quando a gente começa a pensar que muitas vezes esses imprevistos que vêm aparecendo eles podem de alguma forma ser uma criação nossa. Não necessariamente o que acontece, mas a atenção que a gente dá para isso. É aqui que entra essa parte muito interessante que eu estava falando contigo, Sueli. Quando a gente vai começando a entender que a parte racional do cérebro, ela está ali, ela atua sobre as decisões que a gente toma, é exatamente essa parte consciente que a gente tem que acessar para falar, pera um pouco, de repente nesse momento eu sei como que a minha vida está. Eu estou contente de 0 a 10, quanto eu estou satisfeito com esse resultado? E a partir dessa nota eu tomar uma decisão. Bom, de repente a nota que eu me dei não é a que eu quero ainda. Eu sei que muita coisa eu posso fazer diferente. Então, é essa parte racional que a gente vai usar para tomar essa decisão, de falar, a partir de hoje eu quero ir para um outro campo. Eu estava indo para uma direção, quero ir para outra. A partir do momento que a gente toma essa decisão, a gente vai começar a passar por algumas experiências, que é muitas vezes aí que a gente vai enfrentar o medo. Porque a resistência, de uma certa forma, à mudança, ela vem como um sentimento de proteção. A gente vai falar um pouco sobre isso. Por que proteção? Porque por mais que onde eu estou não seja onde eu quero estar ainda, mas de alguma forma eu tenho uma pseudo-segurança, eu já sei tudo o que acontece. E aí que a gente começa a falar sobre resistência à mudança, que ainda te prende ao desconhecido. Reconhecer a resistência é o primeiro passo para romper o padrão e avançar. Por quê? Porque se eu não sei qual é o problema, eu não tenho a ideia de qual é a solução. O problema e a solução, eles são dois lados da mesma moeda. E acredite, grande parte das pessoas, o maior problema que elas têm é não ter a clareza qual é o real problema. Por onde eu preciso começar a fazer o processo de mudança? O que está me interferindo ou me impedindo de mudar? Porque se eu tenho clareza sobre exatamente o que me impede, eu tenho clareza também para conseguir tomar uma decisão. E muitas vezes é nesse momento, nessa falta de clareza, que a resistência ela vai se manifestar. Então, quando a gente fala em resistência, vou arrumar aqui para passar o slide. Resistência não é falta de vontade. Muitas vezes a pessoa ela quer mudar, mas existe uma parte interna tentando proteger. Do desconhecido da dor, do julgamento ou do fracasso. Isso pode ter a ver com associações, essa questão que essa parte tenta proteger do desconhecido, ótimo. Por quê? Porque eu vou estar num campo que se eu não tiver nesse momento autoconfiança, eu começo a gerar uma insegurança porque eu não consigo ter a clareza do caminho. É como se você, nesse sentido, se preparasse todo dia nos seus desafios, e não por arrogância, mas por confiança, você soubesse o seguinte: eu não sei o que vai acontecer nesse cenário novo, nessa mudança que eu vou tomar, nessa decisão que eu estou tomando. Mas eu sei que, independente do que acontecer, o meu melhor vai conseguir resolver. Então, eu solto o controle do que vai acontecer para olhar para o controle interno e saber o que eu vou fazer perante esse acontecimento. Isso é interessante, porque grande parte das vezes a gente, obviamente, não quer ficar mais no mesmo, mas quando pensa na mudança e não consegue enxergar o caminho, vamos dizer assim, o caminho claro até o objetivo, pode vir a resistência. Quando a resistência tenta proteger, nem toda paralisação é desinteresse. Em muitos casos, a mente e o corpo adicionam mecanismos de defesa para evitar riscos emocionais. Em vez de se julgar, pergunte: o que em mim está tentando me proteger nesse momento? A gente sempre tem Alex, uma. Oi, pode falar. e isso também ele acaba gerando um comodismo na pessoa, né? Esse medo assim do desconhecido, do novo, acaba deixando a pessoa no comodismo, não é isso? Isso, ela vai ficar numa zona que é exatamente aqui, Suelen, que vai entrar essa parte que a gente está trazendo, porque olha o que ele fala, em vez de se julgar, pergunte. O que a gente vai entender? A gente vai entender o seguinte: sempre que a gente tiver algum tipo de julgamento com a gente mesmo, você vai ver como essa resposta vai conectar com a tua colocação. Eu troco esse julgamento por uma pergunta. É um exemplo, tá? Porque se de repente eu tenho uma situação que eu falo assim, eu não consigo fazer isso, eu não sou boa naquilo. Tá. Quando eu estou fazendo uma afirmação, eu já estou fazendo uma declaração para o meu cérebro que eu não consigo fazer. Mas se eu trocar esse julgamento por uma pergunta,
eu me coloco num campo de possibilidades. Por que eu não sou boa com isso? Por que eu não sei fazer aquilo? Será que eu não sei fazer mesmo? E a partir do momento que você se dá a permissão de começar a buscar mais respostas, em algum momento você acha a resposta certa. O que é a resposta certa nesse ponto de vista? É aquela resposta que você se sente bem quando você encontra ela. Você percebe que ter aquela resposta de alguma forma te deu uma abertura mental, te deu uma capacidade de dar mais um passo, te mostrou uma informação que antes você não reconhecia. Porque aqui, Suelen, é onde vai ser um processo onde que a gente vai ficar acomodado, mas ao mesmo tempo é uma acomodação que ela, de cômoda, ela não tem nada, porque ela fica gerando ansiedade, ela fica gerando culpa, ela gera insegurança. Por quê? Porque tem uma diferença entre a gente fazer várias coisas durante a semana para gerar um crescimento e fazer várias coisas durante a semana apenas para manter o que existe. Quando tudo que eu faço só mantém o que existe, é como se eu estivesse dentro de um campo de obrigação com o passar do tempo. Por quê? Porque eu começo a perder sentido nisso. Eu sei que por mais que eu faça, tudo vai ficar igual. Quando é que eu começo, de repente, a sentir que eu estou realmente produzindo? Quando eu sei que eu estou criando algo diferente, seja, de repente, uma matéria que era desafiadora e você pega ela de brava e você começa a sentir que está compreendendo, que está tendo um progresso agora no seu estudo. Isso te traz um sentimento de elevação, você se sente bem com isso. Você olha e fala, caramba, tá dando certo, estou conseguindo compreender, eu estou entendendo. Isso te traz um sentimento de evolução, onde vai te dando abertura para falar, agora eu vou pegar a próxima, essa daqui eu também não sou muito boa, eu quero entender melhor essa matéria aqui. Então observa que a partir do momento que a gente se dá a permissão, a gente começa realmente agora a fazer esse movimento de mudança. Mas às vezes, em alguns casos, o medo da pessoa, ele pode ser tão forte que ela não percebe que ela fica presa nessa zona de acomodação. Você vai ver que mais à frente aqui eu vou trazer essa reflexão, porque muitas vezes a resistência ela está protegendo. Mas protegendo do quê? Como assim? Como que uma ação que me impede de chegar onde eu quero de alguma forma me protege. É como se uma parte minha ela me permitisse gerar resistência, porque ela ganha algo com isso. O que que eu ganho em não fazer diferente? Eu ganho estabilidade? Eu ganho uma pseudo-segurança no que se refere muitas vezes à questão de rejeição, de aprovação? Por que que realmente muitas vezes eu me dou a permissão de continuar fazendo aquilo que eu não quero fazer e deixando de fazer aquilo que eu sinto que eu preciso fazer? Porque observa que é exatamente a somatória dessas duas escolhas que no final do dia está trazendo para você um sentimento sobre quem você é e o que você pode fazer. Porque aqui observa como é interessante. Quando a gente vai tratando nesse sentido o dia como um grande processo seletivo e a gente vai verdadeiramente se dedicando a fazer o melhor que a gente pode, ao final do dia eu sinto que eu passei, eu fui aprovado. Isso é só uma metáfora para falar que a minha estima está boa. E quanto mais eu consciente eu tô das minhas ações, e aí que vai uma coisa entrando a outra, porque não só adianta eu falar, eu quero fazer um processo de mudança, mas se eu não compreender o que que eu preciso para essa mudança acontecer, eu vou precisar dar a permissão de fazer a mudança para cometer erros, para a partir desses erros conseguir entender o que que realmente eu preciso ir acertando pelo caminho para conseguir fazer a transformação que eu quero. É por isso que aqui entra um ponto inicial. Se essa mudança ela não tem um sentido real para a pessoa, ela não consegue manter constância, porque chega um momento que ela perde sentido, ela desanima. Por quê? Porque esse movimento de mudança, ele vai colocar a gente a trabalhar com desconforto. E é o que a gente sempre traz. Se eu não estiver passando por algum tipo de desconforto, que é só uma simbologia de que eu tendo que pensar naquela situação, eu não estou agindo no automático. É uma situação que às vezes eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que parar ali e pensar como é que eu vou resolver isso daqui. Se eu não estiver passando por esse sentimento, provavelmente eu estou nessa estagnação. De que entre o item 2, toda mudança ameaça uma zona conhecida. Mesmo quando a realidade atual não é boa, é familiar. O novo pode ser melhor, mas exige coragem para sair do controle conhecido. O conforto do conhecimento. A mente prefere o previsível ao incerto. E eu já explico por quê. Por isso, às vezes permanecemos em padrões que já não nos fazem bem. Mudar é atravessar a ponte entre o familiar e o possível. Coragem é seguir, mesmo sem garantias. Porque, de uma certa forma, existem possibilidades.
quando a gente quer fazer qualquer tipo de mudança, existem possibilidades. Aqui entra uma questão interessante da gente saber e compreender se as nossas decisões, elas estão aumentando essas possibilidades da coisa dar certo ou se elas estão indo no sentido oposto. Por quê? Porque lembra que eu trouxe ali para ti, e isso é muito interessante, eu preciso, na verdade, saber que a segurança que eu preciso é uma segurança que, independente da situação que aconteça, eu vou colocar o meu melhor e eu sei que o que é meu vem para mim. Então, a única coisa que eu não preciso ter medo é de perder aquilo que eu já não tenho, porque eu já não tenho. Então, na pior das situações, fica igual. Ou seja, é quase que um risco zero. Eu fico no 0 a 0, mas não é algo do tipo como se eu estivesse apostando algo muito importante e se eu perdesse aquilo eu perco tudo. Não, eu fico no zero. Então, a partir desse momento, eu posso ficar muito mais tranquila para começar a colocar o meu melhor. A gente fez um estudo aqui na comunidade algumas semanas atrás de um documentário, um livro chamado As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E uma das leis, que era a lei do desapego ao resultado. Então parece estranho em primeiro momento, porque eu preciso ter um propósito, um foco, um objetivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que desapegar do resultado. É como o GPS, Suelen, você vai dirigir, de repente, você vai para um caminho determinado, você vai pôr lá o endereço no GPS. Ele vai traçar a rota e já tem uma intenção para onde você quer ir. Só que no momento que você está ali dirigindo, não vai aparecer o destino, vai aparecer, vira a próxima direita, vira a próxima esquerda. Metaforicamente falando, é a mesma coisa. Eu sei qual é o meu objetivo. Eu já tenho o destino programado no GPS. Agora eu solto isso. O que que eu preciso fazer hoje? Porque eu vou ter que trabalhar dia após dia, rua após rua. Se eu quiser ficar olhando lá para frente, trazendo a junção com a metáfora, eu vou bater o carro, porque eu não vou saber para onde que eu virar, ou vou me perder. Então, muitas vezes a ansiedade, ela vai gerar todo esse processo. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei qual vai ser esse caminho. É aqui que a confiança ela entra. A gente pode pegar aqui um dos principais pontos que geram resistência à mudança é a falta de confiança em si mesmo, com certeza. Porque quanto menos eu confio em mim mesmo, mais inseguro eu tenho daquilo que eu não consigo prever o resultado. Eu não sei, por exemplo, no caso aqui, como é que, quando eu chegar naquele processo seletivo, eu não sei quem vão ser os selecionadores, como é que vai ser a coisa, eu tenho uma ideia, mas eu não sei o que vai acontecer. Quanto mais eu me preocupar em como vai acontecer, mais eu vou me distrair de como eu tenho que estar pronto para lidar com esse acontecimento. E é aí que o movimento de ansiedade pega. E muitas vezes esse medo, ele é um medo que ele aparece ali naquele momento, mas ele não está nascendo ali, ele não está vindo ali por conta daquele momento. É um medo que já está no dia a dia, afetando cada tomada de decisão. É por isso que a gente vai começar a observar que, nesse sentido, uma pessoa ela pode ter tido uma experiência onde ela ousou fazer uma coisa diferente, ela tentou fazer diferente, só que nesse meio de caminho, sei lá, aconteceu alguma coisa e ela foi, sei lá, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu fracassada. Então, ela tem um grande medo de repente ela ter essa reprovação de novo no sentido público, no sentido de falta de reconhecimento das pessoas, e aí ela quer fazer diferente, mas esse medo impede. Eu estou dando um exemplo aqui muito a grosso modo, tá? É aí que a gente começa a realmente perceber que grande parte das dificuldades e desafios que a gente tem no momento presente, elas têm uma relação direta com acontecimentos da nossa história, porque a mente ela foi associando experiências. Então, se uma parte de mim, mesmo que inconsciente, ela tenha, vamos dizer assim, um medo, porque às vezes, observa, a pessoa ela tem medo até de acreditar, porque ela pensa, se eu acreditar demais e der errado, eu vou ficar frustrado. Então, observa que nesse tipo de pensamento já existe uma dúvida. E não pode haver dúvidas entre a nossa busca, porque a dúvida ela vai ser interferência, como se a dúvida, literalmente, você está com uma vontade bem forte, a dúvida vem e enfraquece essa vontade. Ela faz com que, de repente, eu já não sinta tanto entusiasmo para ir, porque eu já não tenho a clareza se realmente eu vou chegar ou não vou chegar. E aí é que entra essa questão, olha o que ele fala, a mente prefere o previsível ao incerto, ou seja, quanto mais eu quero ter segurança, e a mente ela tem essa necessidade de preencher lacunas, então se eu não consigo preencher e eu tenho medo do que vai vir, eu fico no que está ruim, mas está no padrão. E por isso que a gente realmente vai repetindo e repetindo esse padrão. Então é claro que a gente vai seguir sem garantias, isso é relativo, tem coisas que eu não posso fazer sem garantias, mas no que se refere à questão de mudança, de um comportamento diferente, na verdade eu nem preciso da garantia, porque a garantia ela tem muito a ver com uma coisa de fora que vai acontecer para mim. Mas se a mudança que eu fizer ela tiver a ver sobre algo que eu estou cultivando dentro de mim, eu não preciso de nada externo. E aí a garantia ela vai depender muito da dedicação.
De quanto que eu vou me permitir de verdade dar o meu melhor e fazer o que eu posso fazer em prol desse objetivo. Porque no fundo, o controle volta para minha mão. E isso é extraordinário, porque se eu estou olhando para mim mesmo, eu sei que a mudança ela depende só de mim. Fala sério, acho que a gente já sabe o que acontece algumas vezes na nossa vida quando você tem uma coisa importante que depende de alguém. E você tem que, de alguma forma, esperar o tempo dessa pessoa, sentir o que essa pessoa vai fazer, ver se ela está afim. É horrível. Mas que bom saber que essa mudança ela está nas nossas mãos. A resistência costuma ter uma intenção de proteção. Por trás da resistência, muitas vezes existe a tentativa de poupar você da dor. É o que já falamos. Mudar exige deixar uma identidade antiga. Transformação também é desapego. Eu acho que esse ponto aqui é o mais desafiador. Porque se a gente começa a parar para pensar que realmente, dentro da mudança, existe uma escolha, e dentro da escolha eu preciso fazer uma renúncia, isso tem a ver com desapego. Não só desapego de situações, de coisas ou de pessoas, mas principalmente de ideias. Desapego muitas vezes da ideia de que eu não posso, da ideia de que eu não tenho capacidade para isso, da ideia de que eu não tenho tempo para isso. Eu preciso desapegar, eu preciso realmente me dar a permissão de nascer uma nova pessoa, a despedir-se da versão antiga. Crescer significa renunciar a papéis, máscaras e padrões. Evoluir é honrar quem você foi, sem permanecer preso a isso. Ou seja, tudo aquilo que eu fui até esse momento me trouxe até aqui, mas não vai me levar para um outro nível, não vai me levar para um outro degrau. Então, a partir do momento que eu começo a refletir sobre esses pontos, eu realmente começo a ver que eu preciso ter uma decisão e essa decisão ela não vai ser algo que vai se limitar a um pensamento nesse momento que eu estou acessando essa informação e amanhã eu acordar no automático. Ela vai ter que ser uma escolha que, de alguma forma, eu entendo como que essa ideia, esse sentimento que eu tive, ele sai da minha cabeça e se transforma nas escolhas que eu estou fazendo no dia a dia, nas decisões que eu estou tomando, em como eu acordo amanhã, em como meu dia está planejado ou não. Porque quanto mais eu sei que eu quero gerar um movimento de mudança, mais eu preciso saber que, dentro daquilo que for possível, quando eu acordar amanhã, eu já tenho que ter clareza do que eu vou fazer. Aí, como eu vou fazer, eu vou ver a cada momento. Mas imagina só, é como se a gente entendesse que a gente tem duas camadas, duas dimensões, por assim dizer. A do tempo e a do espaço. No espaço, eu sei onde eu estou aqui na minha casa, está na tua casa. A gente sabe onde a gente está nesse momento. A do tempo tem a ver com planejamento e metas. Porque a partir do momento que você começa a perceber, eu tenho clareza no meu planejamento, nas minhas metas, para onde eu estou indo? Ah, eu tenho clareza. Então vamos dizer que aqui eu estou situado no tempo. Mas se eu não tenho a clareza, o tempo nesse sentido é quase que relativo total. Porque eu não sei se eu estou perto do meu sonho, se eu estou longe, quer dizer, dentro do que eu conheço no meu campo de preparo, seja na minha parte profissional, minha parte pessoal, de uma semana para cá, eu sinto que eu evolui quanto? Eu consigo ter essa métrica? Falta quanto para mim evoluir? Porque a partir do momento que eu começo a ter esta, vamos dizer assim, esta percepção, isso vai me auxiliando muito, porque agora eu sei o quanto que eu preciso mudar ou não. Mas se eu não tiver essa métrica, fica muito difícil. Eu literalmente eu fico perdido no tempo. Despedir-se da versão antiga, toda mudança profunda toca a identidade. Crescer pode significar renunciar a papéis, máscaras e padrões que já não representam quem você está se tornando. Evoluir é honrar quem você foi, sem permanecer preso a isso. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu preciso honrar toda a minha história. Eu não posso ter vergonha e nem preciso de mim mesmo. Eu posso simplesmente entender que tudo me trouxe aqui, mas agora eu posso desapegar de algumas coisas para poder me recriar. Porque, volto a dizer, a mente que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para um outro ponto. E aí que entra essa questão. A resistência ela precisa ser compreendida, não combatida. Lutar contra si mesmo aumenta o conflito interno. Escutar o que a resistência protege gera consciência. No fundo, é o que a gente sempre traz. Eu preciso entender verdadeiramente a clareza do que me prende e não me julgar por conta disso. Porque aqui que entra muito forte a questão de trocar o julgamento pela curiosidade. E isso é algo que, como eu sempre trago aqui para vocês, se a gente não parar para pensar sobre isso mais profundamente, a gente não acessa essa resposta. Porque muitas vezes a gente não entende que o processo de autoconhecimento é um processo que ele não faz da correria do meu dia a dia. Vai ter momentos que eu tenho que parar, começar a pensar comigo mesmo. O que que eu quero de verdade? O que que está acontecendo?
Por que que eu não estou conseguindo? Eu tenho que ter esse tempo de conversa comigo mesmo sobre aquilo que realmente eu sinto que é importante na minha vida. Não, a minha mente ela fica todo o tempo em assuntos aleatórios, pensando em coisas de fora e trazendo conflitos. E observo que a mente é extraordinária em trazer conflito. Compreender transforma. Ao invés de se acusar, observe-se. A escuta interna reduz a autossabotagem e abre espaço para escolhas mais conscientes. Pergunta-chave. O que que a sua resistência quer te mostrar hoje? Para realmente pensar sobre isso. Tem uma coisa que a minha resistência está querendo positiva, por que que eu não mudo? Quanto mais a pessoa entende seus padrões, seus medos, seus valores e seus próximos passos, menos ameaçadora a mudança se torna. Porque isso tem a ver com o que nós falamos sobre a questão da mente, ela está querendo sempre buscar segurança. Então observa que se ela está querendo sempre buscar segurança ou ter um caminho claro, eu talvez não saiba todas as informações da mudança, mas a partir do momento que eu começo a me conhecer melhor, eu tenho muito conhecimento sobre isso. Conhecimento suficiente para que eu tenha segurança de me dar a permissão. Não é algo como se você estivesse se jogando no desconhecido, compreende? É uma decisão muito mais clara, muito mais refletida. É por isso que quando eu transformo a emoção da resistência em consciência, agora sim eu tenho na mão o poder de tomar uma decisão. Porque enquanto essa resistência ela era inconsciente, o que que significa? Era uma emoção perdida, era uma emoção aleatória. Eu não sabia como lidar com esse processo. E por isso que muitas vezes ele me vencia. É daí que a gente tem que entender que se a resistência ela vem e dela a gente alimenta um julgamento, a gente vai criar um ciclo vicioso que ele não se quebra. Eu não posso julgar. Eu tenho que realmente parar e pensar que eu tenho que me tratar nos dois pontos. Eu não posso, por um lado, nem ao mesmo tempo me condenar tanto, nem ao mesmo tempo me largar. Eu preciso ter um ponto de equilíbrio. Olha lá, confusão alimenta a resistência. Clareza cria segurança interna. Quando você nomeia o que sente, entende seus padrões e define o próximo passo. A mudança deixa de parecer ameaça e começa a parecer direção. Pergunta essencial: o que eu preciso compreender com mais clareza hoje? Porque tudo sempre vai voltar para esse ponto da clareza. Eu acho que essa sessão aqui, dessa parte da aula com o tema resistência, ele é para quê? Porque na semana que vem a gente começa um processo de mudanças, já receber o material. E eu preciso começar a observar desde já. O que que vai poder, de repente, me sabotar nesse processo? O que que vai, de repente, acontecer que vai me impedir de colocar o meu melhor? E com certeza, resistência à mudança era um. Amanhã a gente vai falar sobre o ponto de permissão, pequenas mudanças e crenças limitantes. Por quê? Porque são todos pontos de interferências que a gente deve trabalhar para que isso não gere, vamos dizer assim, um movimento que te afaste daquilo que você está buscando. Então, espero que assim, essa parte, pelo menos aqui do tema da resistência, tenha feito sentido para vocês. É claro, se tiver alguma questão, alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, porque esse é um tema muito profundo mesmo. Vou encerrar aqui a gravação